Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Oi, boa noite. Tinha alguém ansioso pela live de hoje? Vocês me escutam bem? Coloquem aí se meu áudio tá ok, se a imagem tá ok pra vocês. Joia. Esperar uns minutinhos aí pra gente começar. Tem um delay, tô vendo que vocês estão respondendo aqui agora. Bem legal. Será que o pessoal tá ansioso para a live de hoje? Com o tema de ansiedade? Oi, Ana, boa noite. Dalva, boa noite. Tudo bom? Oi, Amanda, boa noite. Vamos dar uns minutinhos. A intenção não é deixar vocês ansiosos para a gente começar, mas vamos dar uns minutinhos para o pessoal entrar. Tá joia? O que vocês estão achando aí da semana de saúde? Tenha conseguindo acompanhar os posts, as promoções, as lives. Para quem perdeu as lives, elas ficam por 24 horas gravadas aqui no Instagram. E ao final da semana eu vou disponibilizar também no meu canal do YouTube, tá? Vou deixar por alguns dias liberado para quem não conseguiu participar, para conseguir assistir. Então vai poder assistir aí as lives que já saíram do ar. Bom, gente, hoje o nosso tema aqui é ansiedade, né? É um dos temas mais buscados e mais procurados aí em todas as redes sociais. Quando a gente faz uma pesquisa no YouTube e no Google, ansiedade é um dos temas e um dos tópicos e palavras-chave mais buscadas, né? Não só aqui no Brasil, mas também no mundo, né? A gente tem visto cada vez mais as pessoas aí ansiosas, e a primeira coisa que as pessoas fazem é buscar nas redes sociais e na internet, enfim, onde elas têm acessos, né? Então, a palavra ansiedade, se vocês forem no Google Trends, é uma das palavras mais buscadas, né? E aí, como eu gosto muito de trazer dados, eu trouxe alguns dados para vocês, que eu vou passar aqui hoje também sobre ansiedade, e vou só retomar alguns pontos da nossa semana da saúde mental. Essa semana toda está acontecendo, cada dia a gente está falando sobre um assunto diferente. Na segunda-feira a gente falou sobre insônia, ontem, terça-feira, falamos sobre depressão. Hoje, quarta-feira, o tema é ansiedade e amanhã vai ser sobre burnout, tá? Na quinta-feira. E na sexta não tem live, mas vão ter várias entradas durante o dia, ou em stories ou ao vivo. Vou fazer algumas surpresas aí durante o dia e vou trazer para vocês algumas dicas e cuidados com a nossa saúde mental. Né, eu já falei bastante aí nessa semana. Quando a gente fala em saúde mental, as pessoas associam as doenças mentais. E na verdade é todo o trabalho de prevenção que a gente tem para a gente evitar que adoeça, né? Então, o quanto a gente está colocando como prioridade a nossa saúde mental nos dias de hoje, né? Quando a gente fala aqui de cuidados, não são só cuidados com a saúde física, com o sono, mas também são cuidados com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Como que vocês estão lidando com isso no dia a dia? Né? Essa é uma das principais causas e preocupações que a gente tem quando a gente fala da ansiedade, né? Bom, no final dessa semana, quem ainda não se inscreveu aqui na semana oficialmente, no meu Instagram aqui na biografia tem um link, né, lá na bio, que tem uma semana de saúde. Escreva e coloca o seu e-mail lá, porque no final da semana eu vou mandar um e-book com resumo de todos os temas que a gente falou nessa semana. Vou fazer um sorteio e aí eu tenho como disponibilizar para vocês o acesso às lives que já saíram do ar, tá? Então, quem tiver interesse em receber, coloca lá, cadastra no perfil de vocês lá o e-mail para conseguir mandar para vocês o material, tá bom? E hoje a gente vai falar então de ansiedade, né? Eu coloquei aí no meio da semana,
Até porque eu achei importante a gente falar sobre insônia antes, né? Insônia é um dos sintomas que as pessoas mais têm hoje em dia. Ontem a gente falou sobre depressão, né? E acaba que a ansiedade é bastante comum, é um sintoma muito comum quando a gente fala dessas outras síndromes e dessas outras transtornos emocionais e mentais, tá? E falando um pouquinho aqui dos números de ansiedade, eu gosto bastante de contar isso aqui. Não sei se vocês têm ideia dos dados oficiais sobre a ansiedade. A gente tem no mundo 264 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade. O Brasil tem 18 milhões de pessoas, é o maior, lidera o ranking do mundo inteiro, tá? 9,3% da nossa população sofre de transtornos de ansiedade, né? Esse é um número muito alto, gente, é um número muito grande. Muitas pessoas hoje em dia sofrem realmente sem saber, né, que estão sofrendo ou que estão com alguns sintomas que podem ser tratados, né? Então, hoje nos meus stories, uma das coisas que eu coloquei bastante o que as pessoas sempre falam muito. Eu tô com sintoma, algum sintoma tá aparecendo, então eu vou esperar passar, né? Deixa eu esperar para ver se passa. E não, eles não vão passar sozinhos. A gente tem que fazer alguma ação ou ter algum tipo de mudança de comportamento, de rotina de vida ou de estrutura para que a gente consiga lidar com esses sintomas da ansiedade que são muito comuns hoje em dia, né? E quando a gente fala que o Brasil é um dos pioneiros, né, é o pioneiro quando a gente fala em número de pessoas com ansiedade hoje no mundo, por que a gente tenta entender por quê, né? Então, assim, questão financeira da nossa economia, questão política, questão de desemprego, muito se discute sobre por que as causas do Brasil ser um dos países mais disparados, aí, o país onde tem mais pessoas, mais indivíduos sofrendo com ansiedade. Dá pra gente falar sobre várias suposições, né? Mas na verdade é que a gente lida hoje já falei bastante nessa semana, com o mundo conectado. A gente tem que estar o tempo inteiro conectado, sabendo de tudo, antenado com o que está rolando na internet, nas redes sociais e tudo mais, né? Se a gente está por fora, a gente já começa aquela cobrança e a pressão social de que a gente está devendo algo, devendo alguma coisa para alguém, né? A gente costuma dizer, né, até falei hoje um pouco mais cedo nos meus stories, que as pessoas falam que a ansiedade é o mal do século, né? Até hoje falei, deixa eu mostrar para vocês aqui, sobre o livro do Augusto Cury, tá? Ansiedade, como lidar aqui, como enfrentar o mal do século. É um livro fininho, né? É bem bacana de ler, eu sempre gosto de ter aqui e eu acabo doando algumas vezes. E eu coloquei o link para quem tiver interesse lá na minha bio. Também tem um link para vocês acessarem da Amazon, tá com preço bem bacana, uma promoção. Deixei o link lá, tá? Para quem quiser, quem tiver interesse, ajuda a entender um pouquinho mais sobre como a nossa mente funciona quando a gente está com os transtornos de ansiedade. E aqui ele fala, né, como enfrentar o mal do século. E quando a gente começa a fazer pesquisas e entender mais sobre ansiedade, uma coisa que a gente sempre escuta é falar que a nossa geração está sofrendo mais de ansiedade. E fica impossível a gente comparar como é a nossa geração, como é o nosso nível de ansiedade com o dos nossos antepassados, né? Eu até li outro dia um texto que dizia o que é mais difícil comparar, né? O que te gera mais ansiedade? É a gente saber que a gente tem que pagar uma conta ou que a gente está desatualizado por alguma coisa de uma rede social, ou você ficar na expectativa se teu país está entrando em guerra, se você vai receber uma bomba atômica ou coisas nesse sentido, né? Que eram que nossos antepassados passavam, por exemplo, em épocas de guerra, né? Então, os recursos mudaram, as pessoas mudaram, mas é difícil a gente comparar e dizer que hoje a gente é mais ansioso do que no passado nossos antepassados eram, né? Era uma realidade diferente e dizem que em época de guerras a ansiedade chegava num nível muito maior do que os níveis de ansiedade que a gente tem hoje. Mas o fato é que a ansiedade hoje é sim um dos sintomas, um dos transtornos mais comuns, né? É o transtorno mais comum que a gente tem na nossa sociedade. E a gente não pode mais ignorar isso, porque a ansiedade, ela trabalha e acontece com crianças, desde o momento do nascimento até idosos, né? Não tem idade para acontecer os transtornos de ansiedade. Então, a gente tem que estar super atento e ter consciência sobre os temas, né? Sobre os sintomas, as causas, e a ideia é a gente falar um pouco sobre isso aqui,
tá? Quem que tiver pergunta, quem quiser interagir, pode ou escrever aqui nos comentários, ou então mandar, tem uma interrogaçãozinha para vocês aí. Algumas pessoas já me mandaram umas perguntas antes, durante a tarde, que eu vou responder daqui a pouquinho. Mas podem ir interagindo aqui também, tá bom? Bom, o que a ansiedade é, né? Na verdade, a ansiedade é uma emoção, né? Ela caracteriza por um estado de agitação interior, muitas vezes acompanhado de um comportamento nervoso, né? Ela é um sentimento de terror, vamos dizer assim, né? Que ela previne a gente de eventos futuros, de eventos que estão para acontecer, né? É diferente de um medo, por exemplo. O medo ele é uma resposta do nosso organismo a uma ameaça real, né? Ou então uma ameaça que a gente percebe ou uma ameaça real. Enquanto a ansiedade, ela é uma expectativa de uma futura ameaça, né? A gente não tem necessariamente algo real acontecendo. Tanto o medo quanto a ansiedade são acionados no cérebro automaticamente, né? Então a gente, quando percebe, já tá com medo, já tá com ansiedade, sem dizer assim, aperta o botão aí e aciona agora a ansiedade, ou então aciona o medo. Na verdade, não é assim, né? A gente tem a ansiedade por natureza, ela num estado normal, num estado não patológico, ela é positiva e ela acontece em situações que na verdade, preparam a gente, ou situações onde a gente tem uma dúvida, uma perspectiva, uma expectativa de alguma coisa, né? A gente tem uma ansiedade, né, saudável, vamos dizer assim, que nos prepara para alguma situação assim, de futuro. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma entrevista de emprego, né? A gente fica ansioso e se prepara mais para aquilo. O nascimento de um filho, uma cirurgia, uma viagem que você criou uma expectativa e que você planeja por muito tempo. Isso tudo é muito comum da gente ter ansiedade, né? O transtorno da ansiedade, ele passa a acontecer quando essa emoção passa do ponto, né? Quando, ao invés de motivar a pessoa a agir ou fazer alguma coisa, a ansiedade para a pessoa, né? Ela acaba ficando impossibilitada de agir, de ter relação social, de entregar um trabalho, de dormir, né? Ela acaba sendo aí um processo de paralisar essa pessoa, né? Então, ao invés de ela trazer um lado positivo daquela expectativa ou uma preparação para algo que você não sabe, é desconhecido, ela te para, né? E por que a ansiedade acontece? Uma das principais causas aí que a gente fala, né? Ela vem, provavelmente ela acontece, como eu falei, ela não é botão, a gente não aciona quando a gente quer, né? Tanto a ansiedade quanto o medo, ele acontece, né? A gente começa a sentir, aquela emoção começa a acontecer, né? Acredita-se que vivências que a gente tenha, principalmente na infância, na primeira infância, elas podem ser causas dos principais sintomas de ansiedade, né? Então, se a gente tem pessoas na família, se a gente tem uma família que tem um estopim curto, né? Aquela coisa que a gente está acostumado a ver, aquela ansiedade, aquela gritação, aquela agitação, a tendência é que a gente tenha apresente mais aqueles comportamentos, né? Tem causas biológicas também, né? Ou anormalidades químicas no cérebro, né? Que ele pode produzir, a normalidade mesmo, que não é comum de acontecer, e distúrbio hormonal, né? Então, muitas vezes, mulheres, principalmente quando tem as quedas ou, enfim, disfunção hormonal, ela pode sim ter alguns sintomas da ansiedade, tá? A genética, então, como eu falei, ou a própria questão da família ou ambiente familiar, se já for um ambiente mais propenso, uma família com os nervos aí à flor da pele, a probabilidade de desenvolver uma condição de ansiedade posteriormente é muito maior, né? E aí uma das perguntas que as pessoas sempre me fazem, né? Então, como que eu sei quando eu tô com ansiedade, né? Como que eu identifico se eu tô com ansiedade, né? Ou que eu tô num nível de que já chegou num transtorno, que já passou da normalidade disso. É muito interessante, né? Eu peguei aqui, quando eu fui trazer alguns dados para trazer aqui para a live, eu peguei um artigo de Harvard, que é uma universidade americana, muito conceituada, que eles dizem o seguinte: nos estudos, dizem que a gente ainda pena muito quando a gente vai fazer o diagnóstico, né? Quando a gente tem que diagnosticar um transtorno de ansiedade. E por que isso? Porque muitas vezes a gente precisa de um diagnóstico diferencial para a gente não classificar
com uma pessoa, por exemplo, colocar ela como um transtorno de ansiedade, ela tem uma outra doença, tá? Uma depressão, por exemplo. Então, por muitas vezes, as pessoas têm a dificuldade de ser classificadas ou de ser diagnosticadas com transtorno de ansiedade, mas o que é mais interessante da gente ver nesse estudo de Harvard é que as pessoas que têm quadros graves ou agudos de ansiedade, elas levam em média, preparem-se pessoal, é assustador esse dado, elas levam em média 7 anos para buscar auxílio de um profissional da saúde, né? Então, casos graves e agudos de sintomas de ansiedade. A pessoa vai lidando no dia a dia, vai achando que aquilo é normal, entra medo, entra vergonha, enfim, vários outros critérios aqui, mas ela demora de 7 a em média 7 anos para buscar auxílio de um profissional. E casos mais leves de ansiedade é mais assustador ainda, às vezes isso se arrasta por 16 anos. Né? Então, esse estudo diz que esse tempo, esse desperdício de tempo para classificar um transtorno de ansiedade, ele pode piorar outras doenças, né? Então, casos de alcoolismos, casos de depressão, né? Por conta de um má diagnóstico, uma falta de diagnóstico precoce, né? Eles estimam que a cada 5 pessoas com depressão, 4 começaram com sintomas de ansiedade no início, né? E não trataram e decorrência disso foram, na verdade, evoluindo para um caso aí de depressão, tá? Pessoal que tá entrando, boa noite, tô vendo que tá entrando algumas pessoas. Bom, eu separei aqui alguns dos sintomas, né, que são os sintomas mais comuns da gente ver. A gente diz que pra gente caracterizar ou começar a pensar num transtorno de ansiedade, a gente tem que ter pelo menos 3 ou mais desses sintomas e eles persistirem por pelo menos 6 meses, tá? E aí, de novo, como eu falei no início da live, para quem entrou depois, a gente tem os sintomas e a emoção da ansiedade frente a por exemplo, nascimento, entrada na faculdade, quando a gente vai entregar um trabalho, isso é comum da gente ter um sintoma de ansiedade, né? Ele passa a se tornar um transtorno quando ele passa a paralisar aquela pessoa e a partir dali ela não consegue exercer as suas atividades e seus papéis sociais, tá? Então, alguns sintomas que eu trouxe aqui para vocês, né? Vou até dar uma lida aqui, pegar o papel para não esquecer de nenhum, porque é importante na hora da identificação, principalmente quem está escutando, se conseguir, se já identificou que tem algum transtorno, que está na dúvida sobre isso, busca um especialista, tá? Inquietação, né? Então, é um dos primeiros sintomas que aparece, a pessoa fica agitada, não consegue parar, e não só da mente, tá? Corporal também. Irritabilidade, fadiga, dificuldade de concentração, então a pessoa não consegue concentrar para entregar um trabalho, para estudar. A gente consegue ver muito em crianças hoje em dia isso, as crianças aí sendo classificadas com transtorno de déficit de atenção, ou enfim, ou qualquer outro desses, tacam Ritalina na criança, muitas vezes por conta de um transtorno de ansiedade, né? Ela não consegue se concentrar, tem impacto direto na aprendizagem, no desempenho social e intelectual também. Tá? Tensão e dores musculares, né? Quem nunca ficou travado aqui no pescoço, né? Acorda com torcicolo, aquela coisa que carrega o mundo nas costas, aquela sensação de ansiedade que trava, né? Perturbação no sono, falamos muito essa semana sobre a questão da insônia, né? Então, não é só a falta do sono, mas também dificuldade em acordar, dificuldade na hora de dormir ou de se manter dormindo, fica acordando por vários momentos durante a noite, né? Palpitação, né? Então, tem taquicardia, falta de ar, aumento da pressão arterial, né? Então, aquela coisa, ficou nervoso, ficou ansioso, puf, a pressão sobe. Né? A sudorese excessiva, tem pessoas que suam muito, né? A ponto de ter que trocar roupa, trocar camisa, quando está frente a uma situação ou uma crise de ansiedade. Dor de cabeça, né? Então, sempre falo para as pessoas, começou com sintomas de dor de cabeça, enxaqueca, aquilo que se prolonga, né? Vai atrás de um especialista para entender a causa dessas dores, tá? Alteração nos hábitos intestinais, náuseas e aperto no peito, tá? Esses são os principais sintomas que hoje a gente vê. Então, se você identificou que você tem 3 ou mais desses sintomas e que se eles se mantêm ou se repetem por mais de 6 meses,
busca um auxílio, né, de algum especialista, de um terapeuta, de médicos, né, se for o caso de entrar com medicação, e mesmo que não tenha chego aos 6 meses, se vocês percebem que esses sintomas param ou paralisam vocês de tomar alguma ação, né, ou de fazer alguma coisa, busquem ajuda, tá? Na verdade, assim, quando as pessoas têm os transtornos, elas têm muito sofrimento envolvido, né? Dificilmente a pessoa abre ou se abre com outras pessoas, mas ela tem uma dificuldade de interagir, ela pode acontecer de interferir na qualidade de vida dela, né? Quando a gente fala que interfere diretamente no sono, quando a gente não dorme, quando a gente não tem a quantidade, a qualidade do sono, a gente começa a ter impacto em vários setores da vida, né? E a gente também vai ter uma dificuldade aí, até uma interferência no desempenho familiar, social, em trabalho, né, profissional. Então, muitas pessoas chegam até a buscar ajuda por conta de, não tô conseguindo entregar, não tô conseguindo ir trabalhar, né? Amanhã a gente vai falar mais sobre o burnout. Eu vou contar minha história pessoal para vocês, tudo que eu passei aí nos últimos meses. Mas começa com as crises de ansiedade, né? A gente pode ter também aquelas tremidas de olho, tremida no rosto, né? Formigamento. Isso também pode ser sintomas de crise de ansiedade, tá? E quando a gente fala de ansiedade, é difícil as pessoas entenderem e classificarem porque tem vários tipos de transtorno de ansiedade, tá? Hoje eu coloquei no meu stories aí, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. O mais comum é o que a gente vê como TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é o que a gente costuma ver as pessoas dizendo, né, dos pensamentos acelerados, das crises e da agitação, enfim. Ele vem por uma preocupação excessiva de algo que geralmente não aconteceu, tá? Ele pode afetar, como eu falei, todas as idades, a pessoa... Ela passa, na verdade, o dia inteiro, ela não tem os picos de ansiedade, a pessoa passa o tempo inteiro ansiosa, né? Então, praticamente o dia inteiro, com momentos de pico, outros não, mas geralmente sempre com aquela ansiedade em vigor. E ela tem um nervosismo recorrente, tá? Ela passa aquilo lá, as coisas não aconteceram ainda e ela fica criando as coisas na cabeça dela e ficando ansiosa por conta de algo que muitas vezes nem vai vir acontecer, né? Ou por receio de alguma situação, ela passa a viver naquilo, tá? Então, o transtorno de ansiedade generalizada é o mais comum, né? A pessoa passa o dia inteiro ansiosa, tá? O estresse pós-traumático, ele também é um transtorno de ansiedade, tá? O que acontece? Geralmente a pessoa começa com sintomas de ansiedade depois de algum grande trauma, né? O que ela considera trauma. Então, pode ser por conta de coisas assim, que começa com, por exemplo, uma perda de um emprego, um óbito, um luto que ela tá elaborando, um assalto, enfim, um abuso, qualquer outra situação que a pessoa identifica como trauma, a partir daquele momento ela passa a ter os picos de ansiedade, tá? Aquilo ali aconteceu e deixou a pessoa traumatizada e a partir dali ela começa a ter os sintomas, tá? Eles podem durar por um tempo e depois a pessoa começa a melhorar, ou eles podem ser recorrentes e a pessoa mantém e convive com aquilo ali, enfim, por muito tempo, tá? E aí ele precisa ser tratado. A síndrome do pânico é outro tipo de transtorno de ansiedade muito comum, né? A gente, pelo menos, sei lá, a cada pessoa que a gente conhece aí, eu diria que a gente deve conhecer umas 2 ou 3 pessoas que já passaram por algum tipo de transtorno de ansiedade. A síndrome do pânico é um dos mais comuns que tem acontecido, tá? Eles são períodos de crises intensas de ansiedade, tá? Então, ele vai desencadear ou por conta de algum medo ou por conta de algum trauma, e ele é comum da pessoa evitar locais públicos, né? Então, ela cria um medo agudo, por exemplo, de que ela vai morrer, de que ela vai ter um problema no coração, um ataque cardíaco, alguma coisa, de que ela vai desmaiar. Então, ela evita principalmente locais públicos ou com muitas pessoas, porque ela acredita que ela não vai ser socorrida e que alguma coisa vai acontecer ou, enfim, que ela vai morrer, né? Geralmente esse é o medo principal quando as pessoas têm os ataques de pânico, tá? Então, eles acontecem em períodos, essas crises são intensas,
né? E depois a pessoa normaliza. Então, ela tem picos aí de crises com esses medos, esses traumas agudos, tá? É um negócio muito comum. E geralmente é comum das pessoas não conseguirem se socializar, tem impacto direto na socialização e trabalho, enfim, ambientes onde ela vai ter, principalmente onde tem muitas pessoas, que ela tem esse medo de não conseguir ser socorrida, tá? O outro deles é o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Algumas pessoas conhecem o TOC por alguns filmes que já brincavam com isso, na verdade, traziam o TOC como algumas manias, né? Mas o TOC, o que acontece? A pessoa cria na cabeça pensamentos que são constantes, né? Então, ela acaba criando um ritual na cabeça dela de que se ela não fizer aquilo daquela forma, algo vai acontecer, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que sai, vai pra garagem, chega na garagem e fala, acho que eu não fechei a porta. Ela sobe e volta pra ver. Vai para almoçar, acho que eu não tranquei o armário no escritório, volta, né? Vai trancar a porta, tem que virar 3 vezes para a direita, 2 vezes para a esquerda, e enfim. Ela cria rituais para compensar tudo isso que a cabeça dela cria de que ela tem que fazer aquilo, senão algo vai acontecer, tá? Então, o TOC é uma das coisas também muito comuns. E eles começam com pequenos sintomas, né? Eu diria que todo mundo tem um toquezinho, a gente até brinca, isso daí tá com jeito de toque, né? E até que ponto que isso pode impactar na vida da pessoa, né? Tem pessoas que chegam a ponto de criar rituais que atrasam elas para o trabalho, que elas não conseguem entregar, não conseguem sair de casa porque tem que voltar para ver a porta 30 vezes. Ela já viu que a porta tá trancada, mas ela volta para a garagem e ela acha que ela não trancou a porta. Então, ela volta para checar mais uma vez e começa todo esse ritual, tá? As fobias também são um tipo de transtorno de ansiedade, tá? Ela vem de maneira intensa e geralmente relacionada a algum objeto ou alguma situação, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem um medo, uma fobia de barata, né? Então, qualquer situação que ela associa barata, ela já cria o nível de ansiedade enorme e ela começa a agir daquele jeito que ela não consegue nem se controlar. E muitas vezes é um lugar que você fala assim, não tem como ter uma barata aqui, né? Ela vai falar, tem como ter uma barata, tem um ninho, não sei lá das quantas, blá blá blá, né? E fobia social também a gente tem. Então, uma das fobias sociais mais comuns que a gente tem é o medo de falar em público, né? Quando as pessoas começam a ter que fazer um trabalho ou ter que fazer alguma apresentação, ela cria já na cabeça dela, ela já cria todo um ritual ali para conseguir realizar e muitas vezes ela não consegue, ela trava, né? Então, uma coisa é a ansiedade normal de falar em público, para quem é tímido, por exemplo. A outra coisa é quando a pessoa deixa de fazer coisas porque ela tem que falar em público, né? Então, eu não vou fazer uma faculdade porque eu sei que vai ter uma apresentação do meu TCC em uma banca, por exemplo, né? Então, isso é muito comum das pessoas confundirem até que ponto que é o normal de ter medo de algo ou até que ponto que é um transtorno de ansiedade, tá? E o diagnóstico, quando a gente fala, por que é difícil, né? Porque tem que ter um diagnóstico diferencial entre esses transtornos. Tem muitas coisas que são comuns, né? Então, quando a gente olha uma síndrome do pânico, ela pode ter o mesmo sintoma de um estresse pós-traumático, né? Ela pode surgir depois de um trauma, né? E até que ponto que você consegue identificar ou caracterizar esse diagnóstico diferencial para tratar da maneira correta, tá? Então, toda vez que vocês tiverem algum tipo de sintoma ou precisa de ajuda, ou conheçam alguém que precisa de ajuda, indiquem para o especialista. Ele vai ter testes, ele vai ter procedimentos e protocolos para conseguir fazer um diagnóstico diferencial e conseguir trabalhar no tratamento da melhor forma, tá? Os tratamentos, geralmente, o tratamento mais tradicional, quando a gente entra num nível de ansiedade mais alta, provavelmente vai entrar com ansiolíticos, com antidepressivos, a psicoterapia, né? Uma das abordagens mais comuns da gente ver hoje, para resultados mais imediatos, a TCC, que é terapia comportamental cognitiva, né? E muito já se fala sobre o mindfulness, né? Que é a atenção plena, meditação, relaxamentos, né? As barras de Axis, várias ferramentas têm surgido para ajudar realmente as pessoas nos sintomas de ansiedade no dia a dia, né? Hipnose, né? Hipnoterapia é uma coisa que tem aumentado muito também no Brasil e as pessoas têm procurado bastante para conseguir trabalhar esses sintomas e, de novo, para que eles não impactem a gente ou não sejam um paralisador, para que a gente
execute nossos papéis sociais, né? Profissional, na família, de pais, enfim, tá? Alimentação é algo também para sempre ter atenção, uma alimentação saudável, equilibrada, variada. Atividades físicas ajudam muito, muito, né? Quando a gente tem pico de ansiedade, né? Então, faz caminhada, corre. Pessoas, inclusive, falam bastante isso, que quando estão com depressão ou quando estão com crise de ansiedade, vão para a rua e correm, né? E realmente isso ajuda muito, porque trabalha todo o metabolismo e faz com que o teu corpo desacelere mentalmente muitas vezes e acelere o metabolismo físico aí para conseguir a oxigenação mudar e por aí vai, tá? Elevar o ânimo, né? Sempre tentar estar próximo a pessoas que te incentivam, que te inspiram e não aquelas pessoas que te puxam para baixo. Isso já é comprovado que faz diferença quando a gente tem as crises de ansiedade, né? E eu trabalho muito a questão da conscientização, né, gente? Quando a gente fala aqui, é justamente por isso. A Semana da Saúde Mental, o Dia da Saúde Mental, que é amanhã, ele surgiu para a gente trabalhar com a questão dos paradigmas e com as crenças e mitos que existem sobre isso, né? Então, cuidar da saúde mental não significa que você já está doente, você está evitando uma doença. E ter a consciência sobre esses sintomas e o buscar ajuda é um passo fundamental para que você evite uma doença mental, tá? Percebeu que você tá com os nervos à flor da pele, que tá com nível de paciência baixíssimo, talvez chegou a hora de você procurar uma ajuda, seja para você estar mais relaxado, para ter mais momentos de bem-estar, ou já percebeu que está num nível muito alto, tá com mais de 3 ou mais sintomas do que eu comentei, busca ajuda, né? E a gente tem uma mania muito ruim de se cobrar demais, né? De se colocar muito no lugar de errado. Eu tenho feito várias lives aqui falando um pouquinho sobre isso, né? Falando sobre o quanto a gente se cobra e se coloca sempre no lugar de errado, no julgamento, na cobrança, e isso só aumenta a nossa ansiedade, né? Então, respira, trabalha com a respiração, momentos de relaxamento, né? O autoconhecimento ajuda muito nisso. A gente consegue entender que momento que a gente tá saindo do controle e a gente sabe a hora certa da gente procurar ajuda, tá? Outra coisa que é muito importante, né? E aí já linkando aqui com a promoção que eu fiz hoje do Planner, né? Quando a gente planeja nosso dia a dia, quando a gente consegue colocar rotina, quando a gente consegue esquecer os problemas e reservar um tempo para um lazer, por exemplo, isso ajuda muito nos picos de ansiedade, tá? Então, se você não conseguir fazer isso sozinho, não se envergonhe, peça ajuda e comece com coisas pequenas, né? Aparentemente pequenas. Então, quando eu coloquei hoje a promoção do Planner, eu fiz o lançamento de um workshop que ainda não estava 100% pronto, eu corri para entregar hoje e para lançar hoje, porque através de um processo artesanal, a gente vai montar um Planner. Então, para quem não sabe, o Planner, ele é um planejador, né? Uma ferramenta, a gente pode... Tem muitos que fazem isso digitalmente, mas a ideia de fazer num papel é tirar a pessoa do mundo digital e desconectar um pouco a mente, né? Você escrever ali e planejar. É uma ferramenta onde você organiza o seu dia, você planeja as suas metas e coloca alguns critérios, tem toda uma metodologia, inclusive do Bullet Journal, que é um outro que eu vou colocar algumas teorias aqui, mais pra frente eu explico um pouquinho sobre isso, porque vai uma live inteira sobre esse tema, mas são metodologias que a gente consegue planejar, né? Então, organizar nosso dia a dia, nosso presente, planejar o futuro e registrar com coisas do passado que a gente tem que aprender, né? Então, os planners hoje em dia, os bullet journals, eles são usados para a gente poder, inclusive, mapear nossa saúde mental, né? Tem alguns trackers que são tipo umas tabelinhas de acompanhamento que você consegue lá colocar. Dia 7 eu tive um pico de ansiedade. Aí você vai entender o que aconteceu no dia 7 que eu tive esse pico. Eu briguei com meu chefe. Dia 12 tive um pico de ansiedade. Por quê? Porque não consegui entregar um trabalho, tal, lá. Enfim, você consegue analisar e usar isso a favor da sua saúde mental, né? Conseguindo trabalhar para você se planejar e conseguir colocar essa rotina que facilita muito e diminui muito os nossos picos de ansiedade, tá? Então, quem não viu a promoção hoje, quem não for de São Paulo, eu tô organizando aqui também uma forma da gente fazer isso online, tá? Para que a gente consiga montar os nossos planners aí e se planejar mesmo, porque a rotina e estabelecer essa rotina e planejamento facilita muito e ajuda muito na questão da ansiedade, tá?
E aí uma coisa que eu sempre falo aqui da conscientização é a gente entender as doenças da mente e os nossos sentimentos e as emoções como distúrbios, assim como doenças como câncer, como a diabetes, como Parkinson, como gripe, não importa, né? Quando a gente tem uma doença, a gente vai no médico e toma uma medicação. E quando a gente tem um problema emocional e mental, o que a gente faz? Fica com vergonha e não busca ajuda, né? Então a ideia das conscientizações é isso, é trazer que a gente precisa, muitas vezes não vai ser palpável o nosso sentimento, né, o nosso sintoma, mas a gente tem que conseguir buscar ajuda, deixar a vergonha de lado, os preconceitos, os julgamentos e principalmente nosso auto-julgamento e ir atrás de ajuda, tá? Então, percebeu que de alguma maneira você está tendo alteração de humor, você está tendo pico de ansiedade, sintomas físicos no corpo, busquem, não passem sozinho por isso, busquem ajuda, busquem um especialista, se for perceber que é um caso mais grave, com sintomas mais agudos, busquem um médico, né, porque provavelmente ele vai entrar com algum tipo de medicação, ou psicólogos para agir já preventivamente da medicação com questões terapêuticas e terapias holísticas, não importa. O que importa é você conseguir olhar e se conscientizar dos seus sintomas, tá? E se você conhece alguém que tá com isso também ou apresentando esses sintomas, ofereça ajuda, indique um profissional, um especialista para que essa pessoa consiga se curar, tá? Gente, eu falei aqui já demais, deixa eu ver o que tem de pergunta, que eu vi que apitou aqui já algumas coisas. Vamos lá. Eu pus algumas perguntas aqui que chegaram durante a tarde para mim, tá? Então, como eu posso tratar a minha ansiedade? Bom, tratamento, como eu falei, vai um pouco de cada nível de ansiedade, se é um nível mais leve, um nível mais moderado ou grave, mas o principal é você conseguir entender e se conscientizar daqueles sintomas que você está tendo e buscar ajuda, né? Se for um caso mais leve, que não necessariamente você vá para um psiquiatra para tomar uma medicação, busca fazer uma massagem, busca organizar a tua vida, ter sonos, manter a higiene do sono, como a gente falou sobre a insônia, alimentação, né, manter fazer atividades físicas, tudo que consiga aí trabalhar ou identificar os seus picos de ansiedade. Percebeu que a ansiedade está te paralisando para qualquer ação que você tenha que fazer na sua vida, busca ajuda, tá? Seja de um profissional, de um psicólogo, de um médico, não espere, né? Não espere lá os 7 anos para os casos graves ou 16 anos para os casos mais leves, achar, isso aí vai passar. Isso não passa sozinho, tá? A gente tem que sim buscar ajuda. Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Quais os sintomas? Eu vou pegar aqui de novo a listinha dos sintomas, vou passar para vocês, geralmente os mais comuns, tá? Se apresentou 3 ou mais sintomas, eles falam 6 meses, mas percebeu que o sintoma já tá te paralisando de alguma forma, busque a ajuda do especialista, tá? Então, ó, inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão e dores musculares, perturbação de sono, palpitação, taquicardia, falta de ar, aumento da pressão arterial, sudorese excessiva, dor de cabeça, alteração dos hábitos intestinais, náuseas, aperto no peito, enfim, falta de ar, são todos sintomas que a gente tem da ansiedade, tá? E de novo, se ela for uma crise, você vai perceber que esses sintomas vão se repetir, não vai ser aquele sintoma que vem, por exemplo, tô suando porque eu tenho que apresentar um trabalho e depois parou, né? Isso é comum, né? O organismo ele vai fazer isso. Ele vira um transtorno quando aquilo já começa a ficar repetitivo e vem a qualquer momento e você não consegue controlar e te impede de fazer as coisas, né? Te paralisa, ele deixa de ser o que é o normal do organismo agindo, tá? Então, identificou esses sintomas, busquem ajuda, tá? Quando eu sei que virou uma ansiedade doentia, né? Então, como eu falei, a gente passa a considerar um transtorno de ansiedade quando 3 ou mais sintomas se repetem por mais de 6 meses, ou se algum desses sintomas já está te paralisando ou evitando com que você consiga ir para frente, né? Realizar suas funções sociais, os seus papéis sociais, seja profissional, familiar, da sociedade em si, tá? Então, percebeu que está tendo impacto nas suas atividades, já busca uma ajuda de um especialista, tá? Vamos lá.
Sou muito ansioso e não sei mais o que fazer. Bom, entra um pouquinho na questão do tratamento, tá? Então, o que fazer? Identifique o que para você funciona para te deixar fora dos picos da ansiedade. Se é um pico que já entra nesses transtornos de ansiedade que eu falei, busca um médico, porque muitas vezes a medicação vai ajudar a pessoa a sair do pico e dos sintomas mais da crise, né? Quando tem na crise mais forte. Mas percebeu que ainda tá assim, só não consigo dormir, sinto meu estômago doer, minha cabeça fica muito acelerada. Busca alternativas que você consiga ir trabalhando esses sintomas paliativamente para ver se você consegue melhorar. Não conseguiu? Possivelmente tenha que entrar com ansiolíticos, antidepressivos, enfim, aí o médico, só o médico que pode fazer isso, tá, gente? Eu já tô reforçando isso todos os dias, porque muitas pessoas hoje se medicam, né? Entra no Google, pega o nome, mesmo com remédios tarja pretas e controlados, infelizmente as pessoas conseguem esses remédios e começam a tomar por conta. E eles são muito sérios, porque eles podem ter vários efeitos colaterais. Existe a dosagem certa, né, como eu falei, o diagnóstico ele tem que ser diferenciado para que tipo de estresse que você está passando, de ansiedade, se é um estresse pós-traumático, se é uma depressão, se é uma crise de ansiedade, você tem que tomar a medicação correta, nas dosagens corretas, e o médico sempre te acompanhando, tá? Vamos para a próxima pergunta aqui. Como tratar a ansiedade se tem algo além da medicação? Bom, então o tratamento eu comentei já algumas respostas aqui já sobre a medicação, tá? Então, quando entra a medicação, sempre com um psiquiatra ou um médico acompanhando. Existem vários outros tipos de tratamento que não são a medicação, tá? Mas, de novo, você tem que entender o que para você, qual é o nível da sua crise de ansiedade, do seu transtorno de ansiedade. A meditação, hipnose, barras de axis, massagem, corridas, uma boa alimentação, tudo isso você consegue trabalhar a sua crise de ansiedade ou sintomas se eles estiverem num grau leve, tá? E algumas vezes até dos moderados, mas entrou do moderado para o grave, possivelmente a medicação tem que ser dada para ela ajudar você a sair da crise e conseguir controlar melhor os seus sintomas, tá? Mas tem vários tipos, pessoas que trabalham com meditação e exercício de respiração diariamente, quando acordam, no meio do dia, no final do dia, né? Pessoas que fazem barras de axis uma vez por semana, hipnose também, as pessoas têm utilizado para os sintomas. Então, entenda e diagnostique qual é o seu nível aí de ansiedade para buscar ajuda de uma medicação, ou se você consegue algumas terapias alternativas, se uma psicoterapia, numa abordagem, por exemplo, da terapia comportamental cognitiva, de repente já consegue trabalhar naquele sintoma ou naquele comportamento e você não precisa entrar numa medicação. Mas quem vai definir é o profissional da saúde, tá? Se percebeu que já tá paralisando, segue para a ajuda do especialista, tá? A outra pergunta aqui. Como identificar se o que eu tenho é ansiedade, depressão ou outra síndrome? Excelente pergunta essa. Eu comentei um pouquinho aqui sobre o diagnóstico diferencial, tá? A ansiedade, ela pode ser um sintoma da depressão e de outras síndromes, por exemplo, tá? Então, quem vai conseguir identificar e fazer um diagnóstico? Um profissional da saúde, tá? Seja um psicólogo, seja um médico, um psiquiatra, ele tem ferramentas e ele tem técnicas para identificar qual é o seu diagnóstico, para fazer o seu diagnóstico e identificar o melhor tratamento, tá? Então, não façam autodiagnóstico, não se automediquem, busquem um profissional da saúde que ele vai saber como diferenciar, tá? Na depressão a gente tem sintomas da ansiedade? Muitos. Na crise da ansiedade a gente pode ter picos de depressão? Pode, né? A gente viu aqui pelo menos 5 tipos de transtorno de ansiedade, né? Então a gente tem, por exemplo, um estresse pós-traumático, e nesse momento do pós-trauma a pessoa pode sim apresentar sintomas de depressão e não necessariamente tá com sintomas de transtorno depressivo, tá? Ela pode ter um sintoma, como eu falei, elas podem ser similares ou muito comuns, mas quando você faz um diagnóstico diferencial, você consegue identificar e fazer o diagnóstico correto, tá? Por isso que o Dr. Google não é a recomendação aqui.
Gente, as perguntas que me mandaram aqui antes ou mandaram diretamente, eu já respondi. Tem algum... Opa, apareceu vocês na frente aqui. Voltei. Tem alguma outra pergunta que vocês queiram fazer? Ficaram com alguma dúvida? Querem saber mais um pouquinho sobre algum transtorno de ansiedade específico? Comentar, contar alguma história? Tô vendo que estão mandando palmas aqui, tá voltando um pouquinho. A Priscila comentou que tem feito corrida, ótimo, a corrida ajuda muito. Tem muitas pessoas que começam nas atividades físicas ou em maratonas por conta de transtornos emocionais, tá? Seja por uma depressão, seja para controlar a ansiedade, isso é muito... Eu super recomendo, tá? Porque isso ajuda muito mesmo na hora dos controles aí e para ter uma vida mais saudável, né? Para quem chegou depois, deixa eu achar onde eu encaixei aqui, o livro, tá? Esse é um dos livros que eu sempre recomendo sobre ansiedade. É um livro do Augusto Cury. Como enfrentar o mal do século, tá? Então eu coloquei na minha bio o link com uma promoção, tá? Ele tem promoção na Amazon, então quem tiver interesse entra lá e compra, se não me engano tá R$9, é um número super, valor super baixo, e ele traz algumas ferramentas, ele entende, assim, como entender a nossa mente, tá? Então o Augusto Cury aí é super renomado, ele fala bastante sobre ansiedade, então eu recomendo também esse livro, tá lá na minha bio. Tô vendo aqui a Mariana, a Fabinha, né, a Priscila, todo mundo começou a correr devido à depressão. É isso mesmo, gente. Ele não é simplesmente para você ocupar a tua cabeça, mas você vai trabalhar o seu metabolismo, o seu organismo vai agir de uma maneira diferente, vai produzir hormônios diferentes e você trabalha com a questão cerebral, né? O teu cérebro vai ter um funcionamento diferenciado e com certeza ajuda nos sintomas, tá? Bom, alguma outra pergunta? Senão a gente encerra a live por aqui. Queria agradecer vocês pela participação aí na Semana da Saúde Mental. Amanhã nosso tema vai ser burnout. Vou contar a minha história para vocês. Muitas pessoas têm me pedido para contar. Eu deixei para contar aí no dia do burnout. Achei que fazia mais sentido colocar. E na sexta-feira é o dia que eu vou trazer para vocês os cuidados de prevenção com a nossa saúde mental e para evitar as doenças, tá? Então, acompanhem. Quem ainda não se cadastrou no link da Semana de Saúde, escrevam, o link tá na bio também. No final da semana eu vou disponibilizar as lives, tá? No meu canal do YouTube e vou também mandar um e-book e fazer sorteio para vocês. Então, não percam aí. E aproveitem as promoções. As pessoas me perguntaram se, por exemplo, a massagem que eu lancei na segunda está valendo. Tá valendo ainda a promoção. As promoções valem para a semana toda, tá? Então, podem comprar as compras feitas durante a Semana da Saúde e podem usar durante todo o mês de outubro, tá? Para a oficina de planner, quem tiver interesse, que foi a promoção que eu lancei ontem, entre em contato para ver quais são as datas que a gente tem. Tem várias datas aí organizadas para a gente ter as oficinas. E aprender mais um pouquinho sobre essa ferramenta aí que ajuda muito no nosso dia a dia, no planejamento da nossa rotina e também como controle das nossas emoções, nossos sentimentos aí para ter uma vida mais saudável. Tá bom? Pessoal, agradeço a presença de vocês. Um beijo, boa noite. Eu vejo vocês amanhã de novo às 9 da noite, tá bom? Tchau, até mais.